Nesta manhã de terça-feira, vivenciando a 13ª semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, finalizamos ontem o primeiro semestre do ano de 2025 e damos graças a Deus porque Ele nos permitiu viver e chegarmos até aqui. Iniciando esse novo semestre, para muitos férias, né? Férias escolares, férias do trabalho, para quem vai passear, para quem vai descansar, para quem vai continuar trabalhando, né? Cada um vai ter algo para fazer, planejou algo. Peçamos ao Senhor que Deus abençoe os planos de cada um e assim espero que dentro desse plano para o mês de julho, Jesus esteja presente, esteja no mesmo barco desse seu plano. Palavra de Deus no dia de hoje, que vem ao nosso encontro, e quem sabe muitos passando também por essa tempestade em sua vida. Jesus que entra na barca e os discípulos o acompanham. A liturgia vai nos ajudando a fazer esta caminhada, né, nesse tempo comum, nesse tempo de aprender com Jesus. Então vamos ver o que nós vamos aprender com Jesus no dia de hoje, nesta página do Evangelho de hoje. Diz o Evangelho que enquanto eles estavam ali atravessando o mar na barca, houve uma grande tempestade. Houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo prejudicada. As ondas entravam na barca e, claro, os discípulos que eram pescadores, que estavam ali acostumados com o mar, eles ficaram com medo. E o interessante é que, diante de tudo isso, nos recorda o final do versículo 24, que Jesus diz: E Jesus, porém, dormia. Diante daquela situação, Jesus dormia. Já escutei muito isso, né? Quem nunca escutou? Eu rezo tanto e as coisas não acontecem. Os discípulos estavam ali desesperados já, não só com medo, mas desesperados.
as ondas entrando no barco e Jesus estava ali dormindo. Digo que o mais importante aqui não é pensar que os discípulos em apuro e Jesus não se preocupava, mas o mais importante é que a barca que os discípulos estavam, nesse sufoco, nesse medo, nesse desespero, Jesus estava ali. Isso é o mais importante, queridos ouvintes, que Jesus esteja na mesma barca, ou que nós estejamos na mesma barca com Jesus. Se Jesus está acordado ou dormindo, ele é o mesmo Jesus. Poderíamos pensar que Jesus estava cansado pelo trabalho, pela missão, ou que Jesus, sabendo que quem estava conduzindo esse barco era experiente e resolveu descansar ao ponto de dormir, porque confiava em quem estava conduzindo o barco, não é? Mas o fato é que Jesus estava ali. Tantas vezes nos sentimos assim, e claro, nos sentimos assim exatamente diante de uma tempestade, quando nós estamos aflitos e parece que Deus não responde. Parece esta página do Evangelho de hoje. Parece que Jesus está conosco, mas está dormindo. E o que a gente precisa fazer? Os discípulos nos ensinam, diante do desespero, diante do medo, não tem problema, vamos lá acordar Jesus. Se nós não acreditamos nele porque ele está dormindo, vamos acordá-lo. Senhor, salva-nos. Os discípulos foram lá, acordaram Jesus e pediram por socorro. Não tenha medo de pedir por socorro a Jesus. Mas você precisa trabalhar isso, você precisa confiar mais em Jesus. Jesus está dormindo, não me atende, mas você está no mesmo barco que ele? Então não se preocupe. Isso é o mais importante, estar no mesmo barco. Os discípulos acordaram o Senhor, estavam lá brancos de medo. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus acordou e falou para eles assim: mas por que vocês estão com tanto medo? Homens fracos na fé. Tantas vezes a nossa fé se torna fraca, não é verdade? Parece que as coisas não vão, parece que as coisas não acontecem, parece que Jesus está dormindo. E Jesus chama a atenção dos discípulos e vamos permitir também que Jesus chame a nossa atenção para o nosso crescimento. A árvore boa é podada para que dê mais frutos. Então vamos permitir que o Senhor também faça essa poda, nos chame a atenção para o nosso crescimento. Jesus age no seu tempo. Muitas vezes nós, no nosso tempo, queremos que Jesus se mantenha acordado ao nosso lado, nos servindo, nos protegendo, fazendo aquilo que nós queremos. Mas Jesus tem o tempo dele. Então Jesus acordou, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar. E ali houve uma grande calmaria,
nos relata o final do versículo 26. Claro, os discípulos ficaram admirados e ainda por não conhecer bem quem era Jesus, ficaram admirados e perguntando entre si quem era aquele homem, quem era Jesus, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Queridos ouvintes, peçamos ao Senhor que nos ajude e que esteja no mesmo barco da nossa travessia nesta vida, principalmente nesses momentos de tempestade, onde Jesus, estando no mesmo barco, com certeza no tempo dele, pode ser que você se sinta que Jesus ainda esteja dormindo, mas não tenha medo de continuar pedindo por ele: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E no tempo certo, Jesus vai acordar com tranquilidade e acalmar a tempestade da sua vida. É preciso confiar. É preciso continuar pedindo, mas é preciso perceber se você não está no barco errado. Você está no mesmo barco que Jesus? Então não se preocupe, continue rezando, continue pedindo, continue confiando, e que na hora certa Jesus vai acordar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.